Muito bom. Hoje a gente está falando sobre os pronomes possessivos, fazendo aí uma abordagem, né, do pronome pessoal, do caso reto, pronome possessivo, cuja tabela já está sendo providenciada, e o pronome oblíquo também, através do modelo. Eu uso aqui o meu pronome pessoal do caso reto no início, né, junto com o verbo, I have a house. Aí eu uso o pronome possessivo, né, por exemplo, this is my house, esta é minha casa. Esta é minha casa. Enquanto aqui, né, eu tenho uma casa e aqui eu tenho o uso do pronome oblíquo, né? Esta casa é para mim, certo? Aqui a tabela para vocês que vai seguir para o exercício que é nessa coluna, o sujeito aqui, o pronome reto, depois eu tenho o pronome possessivo, adjetivo, e tenho aqui o pronome oblíquo, para vocês também fazerem essa segunda parte, né? E aí, vocês têm aqui um gabarito para simplesmente substituir de acordo com a pessoa que está entre parênteses. Então, isso eu vou copiar para vocês e pedir para que vocês possam preencher. Vai haver alguns erros e vamos corrigir juntos esses erros, ok? Então, estou copiando, enviando para vocês, já como uma primeira tarefa aí da noite, né? Como work, mas tem mais explicação aqui. A explicação, ela reside aonde? Essa explicação nossa, ela vai para o ponto de que, enquanto você tem um sujeito, está tudo bem. Mas vamos dizer que aqui eu venho a incluir outras pessoas, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, na coluna do sujeito, ao invés de colocar o pronome, eu vou colocar nome. Eu vou colocar aqui, ó, Fabiano, eu vou colocar Luciano e vou colocar Carlos. Como é que eu faço, então, o possessivo deles? No caso do Fabiano, olha só. Fabianos. E aqui no pronome oblíquo, para o Fabiano. Então, Fabiano mesmo. E o Luciano? Vai ficar como? Opa, Fabianos. Está faltando informação, está faltando um apóstrofo. Luciano vai ficar Lucianos. E aqui no final, Luciano. E o Carlos vai virar Carlos, um apóstrofo sem S. E aqui no final, Carlos. De forma que se eu pegar aquela tabelinha que eu tinha comentado e substituir pelo nome de vocês, né? Fabiano. Vamos pegar aqui, né? Essa daqui. Colocar mais uma. Colocar mais outra e substituir os nomes. Aqui vai ficar Carlos. Aqui vai ficar Luciano. E aí começa o seguinte. Aqui, por exemplo, olha, Fabiano has a house. This is Fabiano's house. This house is for Fabiano. Né? Então, o Fabiano tem uma casa, essa é a casa do Fabiano, né? Fabiano tem uma casa. Esta casa é do Fabiano. E esta casa é para o Fabiano. Luciano, mesma coisa. Olha só. Luciano has a house. This is Luciano's house. This house is for Luciano. Se for traduzir, a mesma coisa. E aqui, Carlos has a house. This is Carlos' house. This house is for Carlos. Deve ter perguntas aí. E aí agora eu quero saber de vocês. Quais são as perguntas que surgiram? Vamos aqui. Quando termina em S? Quando termina em S, você só coloca só apóstrofo. Só apóstrofo. Né? Então, todos os nomes que terminam em S, para você fazer o caso genitivo, você usa apenas o
apóstrofo e mais nada. Ok? Muito mais Roosevelt, fácil. Sim, ali na primeira linha que você troca o have pelo has, isso. Essa é a pergunta que eu estava esperando. Certo? Então, se for a terceira pessoa do singular, tem que ser trocado, porque essa é a conjugação do verbo have, né? Então, a conjugação do verbo have, ela vai trazer para vocês esse problema aí que a gente viu agora, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar lá. seria I have, you have, he has, né? Exatamente. Olha só. Conjugação do verbo ter. I have, you have, we have, they have. He has, she has, it has. Né? Então, aqui a gente já sabe que é a terceira pessoa do singular. Então, deixa eu só colocar aqui, né? Terceira pessoa do singular. Certo? Então, tá aqui. Muito bom. Ok. So, minha esposa está fazendo meu filho parar um pouquinho, fazendo barulho lá. Então, todas as vezes que você tiver a terceira pessoa do singular, pode ter uma pequena alteração no verbo, mas bem pequenininha. No caso, o verbo ter é um verbo irregular, então a gente sempre explica a regra. Se fosse outro verbo, Russo, vou dar um exemplo com um verbo diferente. Por exemplo, o verbo comer, né? Verbo comer. Então, lá. I eat, you eat, we eat, they eat. He eats, she eats, it eats. Certo? Com o verbo beber. I drink, you drink, we drink. Ah, faltou o they, né? They drink. He drinks, she drinks, it drinks. E assim por diante. Se vocês pegarem toda a tabela de verbo e for seguir, né, dessa forma, vocês vão sempre fazer o acréscimo do S no verbo que é conjugado com a terceira pessoa do singular. He, she, it. Nesse caso, eu peço para vocês não ficarem muito preocupados nesse exato momento, que a gente vai voltar a tratar desses verbos, vai entrar nessa regra novamente. A princípio, ela se aplica aqui ao exemplo que foi dado, né, para a gente, que é esse exemplo aqui, Fabiano, Luciano, né, e assim por diante. Então, a gente tem aqui, eu coloquei para vocês alguns exemplos para serem feitos, mas agora a gente vai fazer mais alguns exercícios para fixação. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, possessivo, meu nome é Sandra. Pois eu tenho você, seu, qual é o seu nome? Ele, dele, o nome dele é João. Ela, dela, o computador dela é rápido. It, né, que é o neutro, né, dele, meu carro é velho. Então, seu motor não é muito poderoso, não é muito potente, powerful, potente, poderoso. We, nós, our, nosso apartamento está no centro da cidade. They, eles. Their, deles. Meus pais venderam a casa deles. Aí, a partir daqui, entra no caso que a gente estava vendo, que é o caso do caso genitivo, quando você usa o nome de uma pessoa, né? Então, aqui, quando eu uso o nome de uma pessoa, they, no caso, né, o Mary, Marys, apóstrofo S, que é o da Mary, né? Então, o telefone da Mary é 555-4321. Joyce é do Joe.
Então, a cor favorita do Joe é verde. E a gente tem alguns exemplos aqui embaixo, que é esse no caso do The Boys, né, que tem o apóstrofo S também. Aí eu quero mostrar para vocês esse último caso aqui, que ele é bem interessante, quando a gente usa para essas pessoas, né? Deixa eu ver aqui se eu havia copiado para vocês essa lição. Eu vou mandar novamente para vocês lá. E aqui aproveitar para explicar, né? Então, the boy, the boy, the boys, the students, a friend, the friends. Então, aqui eu tenho o sujeito, eu posso falar, the boys family is small. Eu tenho aqui the boys, está no plural, né? The boys family is big. The students, singular. The student's book is lost. The students' books are lost. Aí eu tenho aqui a friend, singular, né? Então eu tenho a friend's house. E aqui eu tenho the friends' houses. Então vamos considerar o que eu tenho aqui primeiro. Eu tenho singular. E aqui eu tenho plural. Aqui eu tenho singular. Aqui eu tenho plural. Aqui eu tenho singular. E aqui eu tenho plural. Aqui, então, a gente tem a tradução, né? A família do garoto é pequena. A família dos garotos é grande. O livro do aluno está perdido, desaparecido, né? E os livros dos alunos estão perdidos. Aqui os últimos, né? Só para a gente poder fazer. Então eu tenho uma casa do amigo, né? E aqui as casas dos amigos. Tá? Então essa questão do caso genitivo, ela vai ser importante a gente trabalhar, porque cada vez que eu faço esse caso, eu estou pensando em quem que é o dono, quem é que possui algo, né? Então, os pronomes possessivos vêm antes do objeto, vem antes do objeto. Sempre. Então, aquilo que te pertence vem depois de você. Por exemplo, Fabianos car. Fabianos car. Lucianos bike. Carlos friends. Ô, Roosevelt, então, como é que vai ficar a tradução? Aqui vai ficar, né, o carro do Fabiano, Lucianos bike, a motocicleta do Luciano e os amigos do Carlos. Ô, Roosevelt, mas eu não poderia fazer uma tradução tipo assim, ó? The car of Fabiano. The motorcycle
of Luciano the friends of Carlos. O que vocês acham? Dá para fazer isso ou não? Na opinião de vocês. Acho que dá. Dá para fazer? Então, tá bom. Eu acho que dá. Eu pedi uma opinião, né? Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, né? Olha, já tem um aqui, The Diary of Anne Frank, mas a gente vai querer um outro, que é o Diary of Jane. Não sei se vocês já ouviram The Diary of Jane. Vocês conhecem Breaking Benjamin ou não? Não? Talvez. Tem que ouvir. Já ouviu? Na realidade, eu tenho que dar uma pausa aqui, né, para poder... Olhando ali, né, vamos colocar aqui mais um aqui, vamos adicionar dois, né? The Diary of Jane, né? By Breaking Benjamin, caso vocês queiram depois, né, ouvir novamente, né? Então, tá sonhando, o que mais? Por que tá em preto e branco? Normalmente, quando que a gente usa vídeo em preto e branco, umas coisas assim meio sombria? Passado, morreu? Morreu. Então, se eu colocar aqui, ó, Decar Fabiano, Fabiano já morreu, certo? Se eu colocar The Motorcycle of Luciano, já morreu. Se eu colocar The Friends of Carlos, é porque o Carlos já morreu, né? Aqui o The Diary of Anne Frank, aqui todo mundo conhece Anne Frank, né? Vocês conhecem o Diário de Anne Frank? Sim. Então, ela já morreu. Então, por isso que publicaram como The Diary of Anne Frank, né? O Diário de Anne Frank. Porque quando foi escrito e publicado era póstumo, né? Então, já havia morrido. E aqui é a mesma coisa. Então, essa música, The Diary of Jane, ela faz alusão a um rapaz, né, que era apaixonado pela Jane, mas assim que ela morreu, ele teve acesso ao diário dela e descobriu que o nome dele não estava lá, né? Enfim, é a vida, né? Se não tivesse procurado, não tinha achado, né? Então, essa é a ideia de quando você troca a posição. Você pode trocar, só que tem uma consequência. Percebe? Ô, Lúcio, Pode falar. só para efeito de curiosidade, o McDonald's, né, o nome, que você usou o apóstrofo lá. O Mac seria o que do Donald's? Então, na realidade, McDonald's é um nome. Então, Do Donald's. isso aqui, olha, McDonald's Hamburger Shop. O problema é que, para você dar o nome de uma loja nesse tamanho, McDonald's Hamburger Shop, é muito grande. É que nem, vamos falar assim, né? Eu gosto muito daqueles botecos de vila que está escrito assim, ó, Zeca's Bar, né? Então, assim, né? Tocos Bar, né? Por quê? Porque o cara tá certinho. Não importa que ele tá vendendo cachaça. O caso genitivo dele tá perfeito. Colocou apóstrofo S, é o bar do Zeca, é o bar do Toco, Zeca. tá em inglês. E dá um glamour, né, para os caras que vão lá tomar uma cachaçinha, né? Então, mesmo no caso do McDonald's, né, poderia ser McDonald's Bar também, né? É que é isso, é porque esse S é porque a hamburgueria dos irmãos McDonald's, né, que no original eram os irmãos McDonald's. Então, por isso que leva aquele S. É o caso também, né, aí um caso de caso genitivo, de possessão. McDonald's, ou seja, né, hamburgueria do McDonald's. Acabou, falou tudo. Aí, ó, melhor exemplo, hein? Melhor exemplo aí, ó. Zapas, a padaria dos Zapas, né? Para não colocar Zapas Bakery, né? A pessoa que foi ali fez o marketing, né? Porque bakery seria padaria, né? Então, Zapas Bakery. Fica bem chique, né? Ali pelo preço do pão tem que ser Zapas Bakery mesmo, né? Porque não dá para ser a padoca, né? Não dá para ser a padoca do...
Tá bem caro ali, tá certo? Então, assim, de qualquer forma, minha mãe gosta de ir lá. Ela fala assim, fui lá comer uma torta. Eu disse, olha, mas se você for lá todo dia comer uma torta, final do mês já dava para fazer uma aplicação aí em criptomoeda, né? Então, essa questão do caso genitivo que eu tenho para passar para vocês. Então, é interessante que quando a gente olha esses casos aqui, né? Olha só, ele fala, né? Don't confuse its possessivo com its contraction. Ou seja, né, ele quer mostrar também que existe, né, a possessão desse daqui. Ó, ele fala assim, olha, its bones, né? O osso dele, né? O cachorro. Por isso que eu estou usando esse it, né? Porque o it ele faz referência, né? Agora, se eu colocar assim, olha, it's my life, né? É minha vida, é minha vida, né? Então, esse it's aqui, ele é a abreviação de it is. Enquanto aqui, o it's, ele é o dele, dela, neutro. Então, é só para não ter confusão em relação a quando você usa o apóstrofo, né? Esse apóstrofo, aqui embaixo, ele separa o verbo to be, né? O verbo to be do pronome neutro. Enquanto aqui eu estou falando do possessivo, que se refere ao dele e dela, no pronome neutro. E esse é o ponto. Quando eu volto para a apostila, então essa parte de, antes da gente entrar em artigos, tudo mais aqui, né? É interessante que a gente pode, primeiro, trabalhar aqui no que seria essa tradução, né? Se vocês puderem fazer mais uma. Eu falo que essas traduções ajudam bastante, porque vocês conseguem começar a fixar também o vocabulário. Acho que o vocabulário ele é uma parte importante aí da gente conversar. Deixa eu só preparar ele para vocês e enviar também esse outro aqui, né? Então, vamos lá. Como que seria aqui? Eu tenho, né, os traduzir. Tradução é sempre interessante para vocês começarem a montar vocabulário. A minha preocupação maior é, tem um vocabulário? Estou colocando em prática aquilo que eu estou vendo, né? Porque acaba sendo uma revisão e acaba também permitindo que vocês vão montando aí as estruturas de vocês. Aí a gente tem aqui Marys também, né? Estou eliminando todo esse conjunto para ficar apenas o nome, né? Que vocês vão fazer. Aqui. My country's flag is red, white and blue. Ok? Seleciono, copio, já enviado para vocês também. Perfeito? Ruth, Sim. na apostila, a semana passada eu estava dando uma olhada e tinha os exercícios lá, que você clica num link, né? Se você eu respondi quiser... lá. Aquele não vai para lugar... Ele não vai para lugar nenhum. Mas ele fala se você acertou. Ele mostra os acertos. Você acertou, não? Ele mostra os acertos. Vocês vão perceber que a resposta correta é toda resposta, a alternativa A. Mas eu vou... então, assim, no começo mas depois tem pegadinha. Então, é legal porque vai conquistando a tua confiança, você fala, a A está correta, você põe A em tudo, até você descobrir que isso é uma pegadinha, depois tem erro, e ele demonstra os erros no final. Por enquanto, vocês vão acertar todas escolhendo A. Basta clicar nesse link e ele vai aparecer. À medida que vocês fizerem, eu vou ter Kahoot para a gente poder fazer esses daqui também. Eu não quero apresentar o Kahoot agora, para dar tempo de vocês traduzirem esse material e depois a gente fazer uma coletânea. Então, a coletânea é interessante, por quê? Porque ajuda vocês a rememorarem aquilo que já foi estudado. Por isso, dá tempo do Fabiano pegar, fazer mais um pouco. Não se preocupar, viu, Fabiano, que agora você está... Aí vocês vão se adaptar realmente, achar um local, horário, né, para fazer. A minha sugestão é que seja feito de pouquinho em pouquinho. Por que eu estou dizendo isso? Até porque hoje mesmo eu queria apresentar para vocês uma opção bem interessante do British Council, que é a extensão de vocabulário. Tá? Então, o vocabulário ele é sempre importante. E aqui nesse link, que é o link que eu já estou enviando para vocês, ele vai ter para vocês aqui, ó, né,
uma lista, né, que pode ser feita na sequência ou de acordo com o teu interesse, que é aqui, acessórios, ações, aparência, quartos, partes do corpo, roupas, cores, rotina diária, bebidas, objetos do dia a dia, animais de fazenda, comidas na Grã-Bretanha, parte 2, frutas, feriados ou férias, aqui, casas, hotéis, trabalhos, cozinhas, sala de estar, refeições e cozinha, dinheiro, se movimentando, natureza, lugares numa cidade, restaurantes, escolas, compras, salgadinhos e sobremesas na Grã-Bretanha, transporte e clima. Então, imagina que isso daqui, ele vem em forma de jogo. É interessante que, mesmo vocês clicando e jogando, vocês acabam aprendendo vocabulário. A ideia é essa. Ah, Rússio, poxa, essa semana você passou pouco exercício. O que eu vou fazer, né? Então, clica aqui, que conforme você clica, ele vai carregar para você a tela. E nessa tela você vai poder selecionar parte do vocabulário que está sendo trabalhado, né? Então é legal porque aqui não é um link aberto, vocês não precisam pagar, não precisam ter acesso a nada, basta clicar e fazer os exercícios online. Aqui, por exemplo, esse que ele está carregando, ele tem aqui para você algumas imagens, tá vendo? E aí dessas imagens, vocês podem fazer uma pequena reflexão agora e me falar quais aquelas que vocês conhecem. Quais dessas, por exemplo, você já sabe em inglês? Aqui, no alto, ele já traz para você, olha que interessante, ele já traz os nomes desses objetos. De forma que, se eu clicar no som, bag, basta eu selecionar a palavra e devolvê-la no lugar. Belt, E você ouve quantas vezes for necessário até você reconhecer e colocar a palavra no lugar. Dá um clique na palavra e clica no espaço. bracelet, Clico no bracelet e clico no espaço. E assim por diante. cap, Clico no cap, põe aqui. earrings, Vou clicar no earrings, põe aqui. glasses, Clico no glasses e dou sequência aqui. Notaram? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é fazer o triângulo linguístico. Lembra? Primeiro você vê um objeto, aí você cria o som daquele objeto, e só por último você cria a parte escrita dele. Vocês querem uma prova disso? Vocês aprenderam a escrever primeiro ou a falar primeiro? Falar. Ah. E o escrever vem depois. Primeira coisa que a gente tem no signo linguístico, né, é o objeto. Você tem um objeto que você vê, aí depois, por uma convenção social, ele vai ser dado um nome. Se você olha um objeto, olha uma cadeira, no Brasil chama cadeira. Agora, se você atravessar a fronteira para a Argentina, já é outro nome. Lascívia, né? É a convenção social deles, né? Se você for para a Itália, é um outro nome, e assim por diante. Então, o que acontece? A convenção de nomes, ela é completamente social. É isso que nos faz humanos. A capacidade de definir nomes e regras para a comunicação de acordo com o grupo. Os animais não podem fazer isso, né? Eles não definem, né? Você não tem um grupo de golfinho que fala golfinês e um outro grupo que fala, né, baleês, né? Eles têm a mesma comunicação.
Agora, o ser humano não, ele tem essa capacidade, que é uma capacidade da criação do código social. Né? Então, são coisas que nós criamos. Agora, já no caso de vocês aqui, vocês têm essa capacidade de poder ouvir e tentar associar e repetir o som. Esse tipo de atividade é uma atividade que eu gosto, porque ela é simples e depois elas vão sendo incorporadas na atividade do dia a dia. Já passei para vocês o link, vocês escolhem o link que vocês quiserem fazer. Não tem uma sequência. Tá? Você só marca o que você fez e isso garante que vocês conseguem assimilar. A ideia agora é a assimilação. A princípio, aquilo que nós vimos aqui relacionados com os possessivos não tem o que acrescentar, a não ser realmente fazer a tradução e clicar nesse link, se caso vocês queiram fazer o exercício online, que é um exercício que ele não vem para mim. Vocês fazem por conta própria. O que mais me interessa para vocês é a primeira tradução aqui, isso aqui, porque é onde pode ter dificuldades. Já uma coisa interessante, quando a gente já entra no tema relacionado a artigos, é uma das coisas que agora vale a pena a gente falar, até porque a gente tem tempo, e é falar sobre os artigos. O uso do artigo definido e indefinido, né? O uso dos artigos definido e indefinido. Artigo definido de, que vai significar o quê? O, a, os, as. Singular e plural. Aqui, artigos indefinite articles. Somente singular, que é um, uma. Certo? Então, vamos lá. Uma casa, uma pessoa, um carro, uma laranja, uma maçã e uma, deixa eu colocar aqui, um elefante. Então, quando eu coloco aqui, né, eu falo a house, a person, a car, uma laranja. Como é que fala laranja mesmo em inglês? Orange. Como é que fala maçã? Apple. Apple. Como é que fala elefante? Elefante. Ok. Por que eu coloquei a N nesses, enquanto nos primeiros eu coloquei apenas o A? Use o AN quando houver som de vogal. Use A quando houver som de consoante. Certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, vamos ver uma outra palavra aqui, né? Deixa eu ver aqui. A hospital. H é surdo em português, mas é sonoro em inglês. Certo? No português, a gente fala hospital. É surdo. Mas em inglês eu falo hospital. E é som de consoante. Ele é um ro. Hospital. E aqui, olha que interessante. Aqui eu tenho an hour, uma hora, an MBA,
um curso de MBA. Ô, Rússio, mas aqui você não está falando que é para usar quando for vogal? Não. É quando for som de vogal. É quando for som de vogal. Então, é por isso que eu tenho an hour. Por quê? Porque o H da hora, nesse caso, no inglês, é mudo. Certo? E no outro, eu tenho an MBA. Oh, Rússio, mas MBA é com M. M é uma consoante. Não, mas o som não é de consoante. O som é de vogal. Por quê? MBA. Regrinha, né? É para pegar qualquer um. Legal. Não, mas isso daí ajuda. Por quê? Porque, a princípio, a gente pode até cometer alguns erros, porque a regra, no geral, o pessoal fala, olha, vamos lá, coloque o A quando for consoante, coloque o AN quando for vogal, e não é bem assim. É quando for o som de, certo? Mas até então, aqui a gente tem um negócio interessante, né? Eu coloquei ali, ó, todas essas turminhas, vou segurar aqui pelo menos essas daqui, ó, e vou colocar aqui embaixo para a gente comparar em relação ao artigo definido. Porque a gente falou um pouquinho do artigo indefinido. Agora vamos colocar aqui, ó, a casa, a pessoa, o carro, né? Então vai ficar the house, the person, the car, né? Olha só a diferença. The house I want to buy is at Dama. Oh, né? The person I want to see is here. A pessoa que quero ver está aqui, né? Isso. The car that I sold was a Porsche. Carreira. Ah, muito bom. Tá certo? O que faz diferenciar, né? Eu ter o pronome, no caso aqui, né, o artigo definido, do indefinido? Porque quando eu falo ali, ó, por exemplo, qual que é a diferença quando eu falo the house e quando eu falo a house, uma casa, né? Que é uma casa. Aqui eu tenho, né, a pessoa e eu tenho a person, que quer dizer uma pessoa, né? Eu falo aqui, eu tenho, né, o carro e tenho um carro, né, que é a car. Aí eu coloco um aqui que ajuda a ver a diferença. Por exemplo, the wife, a esposa, e a wife, uma esposa. Qual que é a implicação dessa frase? Aqui, se você chegar e falar assim, eu tenho a esposa e eu tenho uma esposa. Qual que garante que você vai dormir na sua cama e qual que garante que você vai dormir no sofá? Vocês podem me dar uma ajuda aí, né? Uma dessas duas frases vai fazer você dormir na cama. Colchão de cidade 33, né? Ortopédico. E a outra vai fazer você dormir naquele sofazinho fubeca da sala com a televisão ligada. The wife, né? The wife, exatamente. Eu tenho a esposa, né? Eu não tenho uma esposa. Falar isso, você acha, né? Então, gente, quando a gente usa o pronome, né, o artigo definido, ele deixa bem claro que é específico. Enquanto quando eu uso o artigo indefinido, já está dizendo indefinido. Uma casa é uma casa qualquer, mas o cara fala assim, o fulano comprou a casa. E, você viu lá fulano? Não, ele comprou a casa, hein? Lá no, né, como que é mesmo? No Terra Vista, indo para Mirassol. Então, verdade, casão, tem até piscina, né? Então, é a casa. Agora, outro aqui, olha, a pessoa, né? Mas, eu falei com uma pessoa. A pessoa, você não quer nem saber o nome dela, né?
Essa pessoa vira e fala assim, não, eu falei com a pessoa certa. Ah, pô, o cara falou com o chefe da sessão, né? Aqui, né? Ó, eu comprei um carro. Ah, sei lá, comprou um carro, pode ser até um Fiat 147. Isso aqui é raridade hoje. Aí quando o cara fala assim, ó, o fulano comprou o carro, hein? Ô, verdade, comprou, tá lá, cara. SUV, ó, da hora. Né? Então, a diferença entre usar o D e o A, ou a N, né? Quando você usa isso daqui. É a mesma coisa aqui, o exemplo que a gente deu, né? The wife, que é a esposa, e tem uma esposa, né? Então, aqui a pessoa tem que tomar cuidado na hora que for falar. Ô, Rosa, tem alguma exceção aqui? Tem uma exceção muito grande, né? Olha só. Não use artigo para falar de nomes próprios. Quer ver um exemplo? Brazil is the country of the future. Campinas is a big city. São José do Rio Preto is hot as hell. Ribeirão Preto is not different, né? Então, olha só, para nomes próprios eu não vou usar nem artigo definido e nem indefinido. Eu não vou falar de Brasil, eu não vou falar de Campinas, eu não vou falar de São José do Rio Preto e nem de Ribeirão Preto. Eu simplesmente escrevo direto o nome da pessoa, né, da cidade, né? E a mesma coisa se refere a vocês. Por exemplo, você fala assim, ó, o Fabiano, né? Então, eu não vou falar de Fabiano, eu vou simplesmente falar Fabiano lives in the city. Luciano stays in Ribeirão. Carlos wants to move to Florida. Então, falando de pessoas, de país, de cidade, você não coloca nenhum tipo de artigo. Tá certo? Ah, Rosa, espera aí, não estou gostando do que você está falando, não. Por quê? Porque eu já vi The United States. Ah, eu já vi The United Kingdom. Eu já vi The Netherlands. Ah, eu já vi The Philippines. Certo? Muito bom. United States. Os Estados Unidos. Não é nome. Né? O Reino Unido. Não é nome. Os Países Baixos. Não é nome. As Filipinas. Não é nome. É um conjunto de ilhas. Então, gente, esses casos é onde não dá para você, né? Você pode colocar D. Por quê? Porque você não está falando de nome. Ah, Rosa, mas como assim não é nome? Estados Unidos, todo mundo fala Estados Unidos? Como que é o nome correto? USA. América, o nome é América, por isso que chama americano. Já vai aquela discussão? Vocês são americanos, eu também sou americano. Se vocês fizerem isso, nem entra na discussão, porque a pessoa que vai estar falando deve estar bêbada. Mas volta e meia o pessoal fala, vocês são americanos, eu também sou. Eu sou sul-americano. Assim, colega, América é o nome do país. Você mora no Brasil, você é brasileiro. Você mora na América, você é americano. Acabou. Né? Não, o certo é falar estadunidense. Besteira. Discussão por gentílico é a pior viagem que tem, né? Aí o que mais a gente tem aqui, ó? The United Kingdom é um Reino Unido, porque eram vários reinos. Era o reino da Suécia, o reino da Inglaterra, o reino do País de Gales, o reino da Ilha de Man e o reino da Irlanda, né? Então era o Reino Unido, eram vários reinos. Até que a rainha
Elizabeth mandou cortar o pescoço da própria prima, né? Que era Mary Stuart, rainha da Escócia, né? Você tem The Netherlands, Países Baixos, né? É o nome que eles deram lá. Né? As pessoas falam Holland, Holanda, né? Mas, na realidade, hoje, em vez de falar Holanda, todo mundo fala The Netherlands. E aí as Filipinas também, que é um conjunto de ilhas, e assim por diante. Tá certo? Então, essas são as partes interessantes que a gente tem em relação ao uso de artigos. Né? Hoje a gente viu pronome possessivo, caso genitivo, nós vimos os artigos indefinido, artigos definidos e a ausência do artigo, né? Porque eu não preciso usar o artigo quando eu estiver falando de pessoas, nomes próprios, nomes de cidades, estados, né? Então, não há necessidade de colocar na hora da escrita. Tá? Então, essa era a mensagem de hoje, né? Se vocês olharem aqui, olha só, I'm going to eat an apple. Estou indo comer uma maçã. Eu vou comer uma maçã. Aqui eu tenho, né? I'm going to eat the red apple. Por quê? Porque é específica. No meio dessas verdes aqui, só tem uma vermelha. Então, eu vou comer a maçã vermelha. Aí, pensando aqui, né? Você vê essas maçãs verdes, rapaz, dá até uma gastura na boca, né? Porque essa maçã verde deve estar azeda. Enfim. E aqui, né? Obviamente, tem um pouquinho aqui de coisas para vocês traduzirem. Que é interessante. Mandando também, né? Para... Olha só, agora eu tenho aqui, ó, específico. Tóquio é a capital do Japão. Ô, Rosi, mas você falou que com nome não é para usar o de? Não, nome de cidade, mas não está de Tóquio. Está aqui, Tóquio é a capital do Japão, né? Então, não tem problema nesse caso. O que eu falo é se referir à cidade diretamente, né? Então, enviado para vocês essas duas aí. E, nesse caso, ele tem até algumas opções aqui para vocês, né? Que é a... Esse aqui é o Thales, meu menino. Ele tem 6 anos de idade. Então, a gente tem aqui, olha... Oi, Thales. Tudo bom, Thales? O Thales... Deixa eu falar uma coisa, você falar em inglês uma coisa. O Rainbow Color, isso quer dizer que hoje eu estou pronto para ir nos Estados Unidos ou ainda não? Ainda não, falta seu passaporte e o visto ainda. Seu visto da sua mãe vai ficar R$2.000, se a gente ver outra hora. Aí você vê as cobranças na hora da Parece aula. que ele está falando inglês aí, Lúcio. Tá, ele falou, The Rainbow Color, ele quer ir para os Estados Unidos, né? Eu falei para ele, tá um pouco caro. Bom, última parte aqui para vocês também, né, que é interessante que foi dado a explicação, né, é o uso do artigo aqui, né, olha lá, an apple, an egg, an ice cream, an open bar, an open door, an umbrella, and an hour, né, esses aqui também são legais para vocês formarem vocabulário, e aqui a gente tem, né, se o som for de qualquer outra letra, né, que ele não trouxe aqui, mas eu já tinha dado exemplo. Tem um link também para exercício, acho que vale a pena, né, a gente... pelo menos ter o link aqui já enviado para vocês, e perguntar se vocês têm alguma, né, adição de pergunta, alguma coisa que a gente possa esclarecer antes da gente encerrar hoje, né? Só fazer parar a gravação, né?